E aí, pessoal, eu sou o Thiago Rodrigues, eu curso bacharelado em Ciência da Computação no Instituto Federal do Ceará, campus Aracati. E hoje eu faço equipe, constituo equipe junto com o Thiago Henrique, e a gente vem para resolver problemas de otimização e de funções primitivas dentro desse universo do cálculo. E aqui, inicialmente, nessa primeira questão, de um problema de otimização, esse problema, ele vem do livro de cálculo, do volume 1 do James Stewart, e essa questão está localizada na seção de problemas de otimização, que fica mais ou menos na página 297. Então, inicialmente, é um contexto sobre o que ele quer nesse problema. A gente tem um homem que está posicionado em um determinado ponto A, na margem de um rio, e o objetivo dele é chegar em um ponto B no menor tempo possível. E aí, o enunciado da questão, ele nos dá possibilidades do que ele poderia fazer. Ele pode atravessar esse rio em linha reta, chegando até o ponto C, e depois caminhar por terra até o ponto B. Ele pode ir direto do ponto A até o ponto B pelo rio, em linha reta, ou ele pode ir de um ponto A um determinado ponto D, que está entre C e B, e a questão não define, e depois caminhar desse ponto D até o ponto B. Então, o objetivo é a gente entender, fazer a melhor escolha para que ele gaste o menor tempo possível. Então, isso é claramente um problema de otimização, porque a gente vai ter que descobrir a função tempo que descreve esse trajeto e minimizar essa função, ou seja, otimizar ela. E aí, junto com esse pacote de informações, o problema ele nos traz mais algumas, que é a velocidade desse homem remando no rio é de 6 quilômetros por hora, e que a velocidade dele remando, caminhando por terra, é de 8 quilômetros por hora. E que também a gente desconsidera a velocidade do rio. Então, a única velocidade quando ele estiver nessa área aqui do rio vai ser a velocidade dele remando. Então, com esse pacote de informações, a gente já pode começar a resolver a nossa questão. E aí a gente vem para a nossa primeira possibilidade, que é sair do ponto A e atravessar o rio em linha reta até o ponto C e depois sair do ponto B e chegar até o ponto B, isso caminhando por terra. Então, para a gente saber quanto tempo ele gasta nessa possibilidade, a gente tem que conhecer o tamanho desses segmentos, AC e CB. E a questão ela já nos dá essas informações. O tamanho AC é a largura do rio, que é 3 quilômetros, e o tamanho CB é 8 quilômetros. Se a gente prestar atenção aqui no primeiro segmento, o AC, ele vai fazer esse trajeto com a velocidade dada pela questão de 6 quilômetros por hora. Então, vai ser 3 quilômetros a uma velocidade de 6 quilômetros por hora. Ele está fazendo com uma velocidade de 6 quilômetros a cada hora um trajeto de 3 quilômetros. Então, nesse processo, ele vai gastar meia hora. E no outro trajeto, que é a parte do segmento por terra, ele vai fazer um tamanho de 8 quilômetros com a velocidade de 8 quilômetros a cada hora. Então, ele vai gastar uma hora. Então, somando tudo aqui, esse tempo ele vai gastar uma hora e meia ao todo, nessa primeira possibilidade. Na nossa segunda possibilidade, ele sai do ponto A, atravessa o rio diretamente até o ponto B. Então a gente precisa conhecer o tamanho do segmento AB. Só que a questão não nos deu, então a gente tem que prestar atenção aqui que o triângulo ACB é um triângulo retângulo. E a gente tem os tamanhos de um cateto, o AC, e o outro cateto, CB. Então a gente pode descobrir a hipotenusa utilizando o teorema de Pitágoras. É isso que a gente vai fazer. E aí, avançando aqui no nosso cálculo, a gente descobre que o segmento AB ele é mais ou menos a raiz de 73. Sendo que a gente vai ficar com a parte positiva dessa raiz, porque é uma distância. A distância, ou ela existe ou não existe. Então, a gente não tem valores negativos para a distância. E aí a gente entende aqui que o segmento AB é aproximadamente 8,54 quilômetros. Então, a gente vai fazer um tamanho de 8,54 quilômetros com a velocidade dentro do rio de 6 quilômetros por hora. Então, isso vai dar mais ou menos, aproximadamente ali, 1,42 horas nessa segunda possibilidade. E agora, caminhando para a nossa terceira possibilidade, a gente tem a mesma estratégia da primeira possibilidade que a gente calculou. A gente precisa saber o tamanho do segmento AD e a gente precisa saber o tamanho do segmento DB. Se a gente prestar atenção, esse segmento AD aqui, ele também forma um triângulo retângulo com o ponto C, né? A CD é um triângulo retângulo. E a gente tem o tamanho do cateto AC, que é 3 quilômetros, e a gente tem o cateto CD, que é X. Se a gente utilizar o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai descobrir que o segmento AD ele é a raiz positiva de x ao quadrado mais 9. E se a gente prestar um pouquinho mais de atenção aqui, a gente vai entender que o segmento DB pode ser escrito como 8 quilômetros menos esse pedaço aqui de x. Então a gente anota isso, que o segmento DB é 8 menos x. Agora, com essas informações, a estratégia que a gente estava utilizando nas possibilidades anteriores era pegar o tempo. A nossa função tempo vai ser o tempo que a gente gasta em um segmento pelo rio e o tempo que a gente gasta no outro segmento pelo rio. E a gente deixa esses tempos separados porque a gente está percorrendo eles com velocidades distintas. Então, mesmo que eles tivessem o mesmo tamanho,
o tempo resultante seria diferente para cada um deles, porque um seria percorrido mais rápido que o outro, por exemplo. E agora, com as informações que a gente acabou de conseguir, a gente pode utilizar a mesma estratégia das outras possibilidades e substituir aqui, ó. O tamanho de AD é raiz x ao quadrado mais 9. E isso é percorrido em 6 quilômetros por hora. Então a gente anota aqui, mas o tempo que ele vai gastar em dB vai ser o tamanho de dB, que é 8 menos x, percorrido é uma velocidade de 8 quilômetros por hora. A gente anota aqui também. E aí, qual é o nosso objetivo? Em um problema de otimização. A gente tem aqui a nossa função tempo, se prestar atenção, ela está em função de x. Se a gente modificar o valor de x, esse tamanho aqui, a gente vai obter tempos diferentes. Então, nosso objetivo é achar o x que faz com que esse tempo seja minimizado. E para isso, a gente precisa utilizar a estratégia da otimização, que é derivar essa função aqui. A derivada dessa função, ela vai nos gerar uma nova equação, uma nova função, que substituindo o valor de x, a gente obtém o coeficiente angular da reta tangente que passa nesse ponto x que a gente escolheu. E aí, lembrando do comportamento de máximos e mínimos, a gente lembra que o coeficiente angular em pontos críticos de máximos e mínimos é zero. E o nosso objetivo é derivar essa função aqui e igualar a nossa função derivada a zero para que a gente ache o x que faz com que o coeficiente angular seja zero. Então, para a gente dar seguimento à nossa estratégia, a gente pode reescrever a nossa função tempo de uma forma que fique mais fácil de visualizar as técnicas de derivação. Então, sem mudar nenhum valor, a gente reescreve a nossa função tempo dessa maneira aqui. E aí, seguindo aqui na nossa estratégia, a derivada da nossa função tempo fica com esse valor aqui. E aquilo comentado anteriormente. É, essa aqui é uma função qualquer. Escreve um gráfico. E a gente percebe que os pontos de máximos e os pontos de mínimos dessa função, no ponto A e no ponto B, por exemplo, quando a gente substitui, por exemplo, o ponto A em uma equação de derivada, a gente obtém o coeficiente angular dessa reta tangente que passa por esse ponto. E essas retas aqui, nos pontos críticos de máximos e mínimos, aí se a gente reparar, elas têm um coeficiente angular igual a zero porque elas são paralelas ao eixo x. Então, por isso que a gente vai igualar a nossa reta tangente a gente vai igualar a nossa equação, a nossa função derivada a zero, para que a gente possa achar esses pontos aqui. Então é isso que a gente vai fazer. E a gente prossegue aqui na nossa resolução da nossa equação, fazendo o meio pelos extremos aqui. E depois a gente simplifica o 8 com 6 e iguala e eleva os dois lados ao quadrado para que a gente possa retirar essa raiz aqui. E aí, dando um salto na nossa resolução da equação, a gente descobre que x ele é igual a 9 sobre raiz de 7, que é aproximadamente 3,4 quilômetros. E a gente precisa entender se x ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, porque se a gente observar novamente aquele comportamento, tanto os pontos críticos de máximo quanto os pontos críticos de mínimo, eles têm o coeficiente angular igual a zero. E a gente precisa descobrir se x é um máximo ou um mínimo. E a gente pode observar aqui, a gente tem aqui a representação com a ferramenta matemática do GeoGebra da nossa função derivada, que a gente encontrou. E a gente observa aqui que a nossa função derivada, ela tem um gráfico de uma reta crescente. A gente aqui tem o valor que nós acabamos de encontrar, que no caso nós utilizamos o valor aproximado de x, e a gente percebe que, utilizando esse x na nossa função derivada, a gente encontra o valor zero. A gente fez o processo inverso, a gente igualou a zero e encontrou esse x aqui. Então, x é a raiz da nossa função derivada. Se a gente prestar atenção, para valores menores de x, a gente vai obter sempre coeficientes angulares negativos. Sempre coeficientes angulares negativos. E para valores maiores de x, a gente vai obter sempre coeficientes angulares positivos. Então a gente percebe que o comportamento que tem na nossa função derivada da função tempo é um comportamento característico de mínimos locais. A gente tem aqui o gráfico de uma função qualquer e a gente percebe que tem o valor c aqui, que é o valor que zera, que o coeficiente angular é igual a zero, se a gente prestar atenção. Para valores menores de c, as retas estão sempre para baixo, as retas tangentes estão sempre para baixo, logo os coeficientes angulares aqui eles vão ser sempre negativos. Para valores maiores, os coeficientes angulares, elas vão estar sempre para cima, logo os coeficientes vão ser sempre positivos. Então, o mesmo comportamento que acontece aqui na nossa função derivada vai acontecer em funções características que têm mínimos locais. Então, a gente só logo entende que x ele é o ponto de mínimo. Então, a gente descobriu o que a questão queria. A questão ela queria que a gente descobrisse o ponto onde esse homem deve parar para que ele gaste menos tempo nesse trajeto. E a gente descobriu que é aproximadamente 3,4 quilômetros. E aí, um adendo aqui nessa questão é que o tempo que ele gasta nesse percurso, parando nesse ponto aqui, é 1,33 horas, que é o menor tempo que a gente encontrou entre as possibilidades. Na primeira possibilidade foi 1 hora e meia, na segunda foi de 1,42 horas, e esse aqui foi
Boa noite, meu nome é Thiago Henrique, eu sou do segundo semestre do Bacharelado em Ciência da Computação do IFCE, Campus Aracati, e eu vou estar resolvendo com vocês a questão 76 de problemas de otimização do livro do James Stewart, na página 303. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler a questão para entender melhor o que a questão está pedindo, quais informações a gente pode trabalhar, né? Então vamos ver. O sistema vascular sanguíneo consiste em vasos sanguíneos, artérias, arteríolas, capilares e veias, que transportam o sangue do coração para os órgãos e de volta para o coração. Esse sistema deve trabalhar de forma a minimizar a energia despendida pelo coração no bombeamento do sangue. Em particular, essa energia é reduzida quando a resistência do sangue diminui. Uma das leis de Poiseuille dá a resistência R do sangue como R, a resistência, é igual a C vezes L sobre R à quarta, onde L é o comprimento do vaso sanguíneo, o R é o raio e C é uma constante positiva determinada pela viscosidade do sangue. Poiseuille estabeleceu essa lei experimentalmente, mas também seguiu a equação 8.4.2, que é uma equação do livro. A figura mostra um vaso sanguíneo principal de raio R1, ramificado em um ângulo θ, e um vaso menor de raio 2. A figura que a questão está falando é essa aqui em questão. Ela não está com uma qualidade muito boa, mas dá para ver o que é necessário ver nela. E aqui já tem a primeira questão em si, de fato, que é a letra A, que é: use a lei de Poiseuille para mostrar que a resistência total do sangue ao longo do caminho ABC é. Então, a questão, ela quer que a gente encontre esse resultado final. Ela dá pra gente esse resultado e quer que a gente chegue nele. Ele quer que mostre a resistência total do sangue ao longo do caminho ABC, ou seja, esse caminho aqui, A, B e C. E de cara a gente já vê que nós vamos ter dois comprimentos, né, que seria o R1 e o R2, por isso que aqui está dividido no final, ó, R1 a quarta e mais R2 a quarta. E, bom, basicamente vai ser uma soma desses dois pedaços, né? Vai ser o A, o B, mais o B e o C. O caminho ABC é uma soma desses dois pedaços. Até porque fica mais fácil de trabalhar com esses comprimentos diferentes, comprimentos e raios diferentes. Bom, aqui a gente pode observar também que no resultado final a gente tem um cotangente de θ e um cossecante de θ. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar com as relações trigonométricas, né? Vamos ter que trabalhar em cima disso. Então aqui a gente já vê que tem um θ aqui, um ângulo θ. Já vemos que tem um triângulo retângulo, ó, o ângulo de 90 graus aqui. E para ficar mais fácil, vamos dar uma letra, vamos dar um nome para cada um desses lados do triângulo. Esse lado não precisa, já é o B. Esse lado aqui nós vamos chamar de Z, esse de X, e esse lado pequenininho, por mais que ele não seja do triângulo, ele vai ser importante, porque a gente precisa encontrar o valor desse lado, precisa encontrar o valor desse caminho, desse AB. Vamos chamar de Y, como está aqui na questão. E aí você me pergunta, eu sei que dá para encontrar os valores desses lados aqui usando as relações trigonométricas, de seno, cosseno, tangente, mas como é que eu vou encontrar esse y? É fácil. A questão dá pra gente que todo esse lado aqui, ele é um valor A. Então, o que é o y, se não A, que é o valor total, menos x, que é esse outro pedaço que continua. Entendeu? Já dá para ter uma visão do que a gente vai precisar fazer. E aqui eu já coloquei logo que o caminho ABC, agora ele pode ser traduzido como y mais z. Esses dois pedaços aqui do triângulo, esse pedaço do triângulo e esse pedaço da veia. Então, o primeiro que a gente vai fazer é verificar o que a gente quer achar primeiro. Primeiro nós vamos ver o z, porque ele é mais fácil. Não que os outros sejam extremamente difíceis, mas que o z é mais fácil de encontrar, porque para eu ter que encontrar o y, primeiro eu vou ter que encontrar o x, depois eu encontro o y. Entendeu? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, então vamos começar pelo mais fácil. Vamos começar pelo z. E o z, ele é a hipotenusa. Então, tanto dá para a gente fazer com o cosseno, quanto o seno. Mas vamos fazer com o seno, que é mais fácil. Né? Eu acho mais fácil. Então, o seno, ele nada mais é do que o ângulo oposto.
Só retificar o que eu disse, não daria para a gente fazer com o cosseno, porque o cosseno é o ângulo adjacente sobre a hipotenusa. E não dá para a gente encontrar isso porque a gente teria duas variáveis que a gente quer encontrar. A gente não tem nem o valor de x e nem o valor de z. O b ainda dá para a gente trabalhar em cima, então tem que ser o seno. Vamos fazer com o seno. O seno ele é o ângulo oposto sobre a hipotenusa. Então ele é o b sobre o z. Como eu coloquei aqui, seno de θ é b sobre o z. Mas como a gente quer encontrar o valor de z, a gente faz meio pelos extremos para separar direito o que a gente precisa. Então z é igual a b sobre seno de θ. Só mudei de lugar, o seno foi para baixo e o z foi para cima. E agora para encontrar o x, nós vamos fazer tangente, né? Porque a gente trabalha também com o b. Aí fica cateto oposto sobre cateto adjacente. Então o tangente de θ é b sobre x, como diz aqui. Aí de novo vamos fazer meio pelos extremos para encontrar o valor de x. Então x é igual a b sobre tangente de θ. Só que o que eu quero encontrar não é o valor de x, é o valor de y. E y nada mais é do que a menos x, como eu havia falado no início. Então é só a gente mudar o valor de x aqui pelo valor que a gente encontrou. Então y é a menos b sobre tangente de θ. Agora que a gente já tem tanto o y quanto o z, é só a gente mudar nesse caminho aqui, que é o que a gente quer encontrar. Já estamos bem perto do final. Aí a gente coloca naquela equação de Poiseuille, que foi a que a gente viu lá no início, quando a gente estava lendo a questão. Então, R, a resistência, é igual a constante C vezes o comprimento de R1 sobre o raio, então, no caso, Y sobre o raio 1 elevado à quarta, mais o comprimento 2 sobre o raio 2 elevado à quarta, que seria Z sobre 2 elevado à quarta. É só a gente mudar pelos valores que a gente tem, tanto de Y quanto de Z. Aí aqui nós vamos transformar essa tangente em seno sobre cosseno. Porque lá no início nós vimos que aqui seria uma cotangente e aqui seria uma cossecante, se eu não me engano. Então aqui é fácil, é só a gente inverter os valores de seno e cosseno. Se eu botar o cosseno para cima e o seno para baixo, inverter, vira uma cotangente. Então virou uma cotangente. E se eu botar o seno sobre 1 e inverter ele para 1 sobre seno, ele vira uma cossecante e multiplica com b, como está aqui. E aí, nós chegamos ao final da questão da letra A. Nós igualamos, encontramos aqui o que a questão queria. R, C vezes A menos B cotangente θ, A menos B cotangente θ, mais B vezes cossecante de θ, mais B vezes cossecante de θ. E isso em cada um dos seus respectivos raios, né? R1 a quarta e R2 a quarta. Bom, dando continuidade, a questão pede que a gente demonstre que essa resistência, essa que a gente encontrou, ela é minimizada quando? Quando o cosseno de θ é igual a R2 a quarta sobre R1 a quarta. Então, novamente, assim como a questão anterior, ele nos dá a equação final e pede que a gente chegue até ela. É até que bem simples. Deixa eu botar a minha webcam para o lado, para dar mais espaço também para ver. Então, bom, como é que a gente encontra essa resistência mínima? Para encontrar, a gente vai ter que tirar a derivada dessa equação. Nós vamos começar logo tirando a derivada. O seno mantém, o zero que estava sozinho, o A que estava sozinho vira zero. Aí fica menos B vezes cotangente. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado θ. No caso, porque era cotangente de θ. E a cossecante θ aqui vai virar que a derivada dela é cossecante θ vezes cotangente de θ. E essas regrinhas, essas relações trigonométricas sobre derivada, você encontra em qualquer canto da internet, só você pesquisar que você vai ver a relação entre elas. Dando continuidade, a gente tira o zero e vamos tirar logo também, colocar em evidência o b e o cosseno, ou o cosseno não, o cossecante, porque em ambos os dois há um b e um cossecante. E aqui o menos b dessa parte da equação, com o menos cossecante, vai virar positivo, por isso que o negativo daqui vai sumir. Então vai virar aqui c vezes b vezes cossecante de θ, multiplica cossecante de θ, que antes era quadrado, agora é só 1, menos cotangente de θ, que antes estava multiplicando com cossecante e agora é só cotangente. Depois disso, para a gente encontrar, a gente vai ter que igualar essa equação a zero. Aqui. E, por estando igualada a zero, toda essa parte que está multiplicando aqui, a gente vai jogar ela para o outro lado
e vai ficar dividindo por zero. Todo número dividido por zero é zero, então a gente só precisa tirar essa parte daqui. Vai ficar aqui cossecante de θ sobre R1 a quarta, menos cotangente de θ sobre R2 a quarta é igual a zero. Depois disso, a gente só vai precisar passar para os lados para ficar os dois positivos. Vai ficar que cossecante de θ sobre R1 a quarta é igual a cotangente de θ sobre R2 a quarta. Aí, se a gente multiplicar os meios pelos extremos, vai ficar que R2 a quarta sobre R1 a quarta é igual a cotangente de θ sobre cossecante de θ. E ó, a gente já encontrou uma parte do que a questão pediu para a gente. Depois disso, é só a gente ver como o cotangente e o cossecante, para encontrar o cosseno, que é o que a questão pede, a gente vai ter que transformar eles no que eles eram antes. Então, o que é cotangente, se não cosseno sobre seno? E o que é cossecante de θ, se não 1 sobre seno θ? E aqui é simples, né? Acredito que todo mundo já fez isso muitas vezes. Repete a primeira fração, divisão de frações, né? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então seria cosseno de θ sobre seno de θ vezes seno de θ. Aí aqui é só cortar o seno com esse outro seno, que vamos chegar no resultado, que é cosseno de θ igual a R2 a quarta sobre R1 a quarta. E aqui a gente provou, deu tudo certo. Dando continuidade mais uma vez, agora a C, que é a última questão. A C é uma questão assim um pouco longa, não é nem muito difícil, ela é mais longa mesmo e muito interessante, né? Vamos ler a letra C, que é: encontre um ângulo ótimo de ramificação com precisão de 1 grau quando o raio do vaso sanguíneo menor é 2/3 do raio do vaso maior. Então, escrevendo aqui, né, o R2 seria o vaso sanguíneo menor, e ele é 2/3 do R1, que é o vaso sanguíneo maior. Aí é só nós trocarmos no que a questão passada deu pra gente, que seria cosseno de θ sobre R2 a quarta sobre R1 a quarta, porque a gente quer encontrar o ângulo esse ângulo ótimo, né, é o que a questão pede pra gente. Então, trocando o valor aqui, vai ficar 2R1 sobre 3 elevado a quarta sobre R1 a quarta. Como os dois estão elevados a quarta, dá para colocar todos a quarta. E todos estando juntos, vai ficar 2R1 sobre 3 sobre R1. É só a gente cortar os R1. Vai ficar 2/3 de 4. Aí nós fazemos a equação 2 a quarta e 3 a quarta. Vai ficar 16 sobre 81. Depois que a gente encontrar essa parte, é só nós colocarmos o cosseno de θ como o cosseno de θ elevado a menos 1, que também poderia ser o arquicosseno de θ, para a gente encontrar o ângulo. Aí é só a gente resolver 16 dividido por 81. Nós vamos encontrar o ângulo ótimo, que é 79 graus. Aproximadamente 79 graus, não vai dar esse valor exato. Essa foi a mais rápida das três, porque realmente não tinha muito o que se fazer, era mais você colocar na equação que você já tinha visto, que era uma equação pequena. Não foi como a B, que tinha uma equação grande para derivar, para ver várias relações trigonométricas, derivar cada uma delas. Essa equação foi bem mais rápida e nós já encontramos aqui o resultado final. Obrigado pela atenção.